A nossa reflexão hoje é sobre o tempo. A gente sempre diz, que tempos difíceis nós estamos vivendo, o tempo, enfim, a gente sempre está colocando o tempo na nossa jornada e realmente o tempo faz parte. Mas eu creio que é interessante a gente pensar um pouquinho e a gente aprender um pouquinho sobre essa expressão tempo. E eu gostaria de começar com uma reflexão, um poema bíblico sobre o tempo. E ele diz assim, eu vou ler aqui. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito na terra. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Existe um tempo para abraçar e tempo para se conter, um tempo para procurar e tempo para desistir, tempo para guardar e tempo para jogar fora, tempo para rasgar e tempo para costurar, tempo de calar e tempo de se expressar, de falar, há tempo de amar e tempo de odiar, há tempo de lutar e há tempo de viver em paz. Olha que poema mais interessante, mais legal, mais profundo para a gente pensar a nossa vida. Pensar não só na construção da nossa vida, mas para pensar em nós, na nossa vida. Existe um tempo para tudo e está tudo estabelecido. O poema é interessante que ele diz assim, existe o tempo. O tempo já está aí, o tempo está estabelecido. As coisas para o seu devido tempo já estão colocadas. E aí, a ênfase nesse poema e a ênfase que ele traz para nós não é uma ênfase sobre o tempo, é uma ênfase sobre nós, no tempo. A ênfase não é a gente mudar, alterar, transformar, melhorar, piorar, rever, trazer de volta ou jogar para fora o tempo. Não, o tempo está aí, estabelecido. As coisas no seu tempo estão estabelecidas. O convite desse poema é trazer uma reflexão sobre nós em algo que já está estabelecido. Trazer uma consideração do nós. Trazer uma autorização, um direito de se olhar e de se perceber e de se ver, de se conhecer e de se restabelecer no tempo. A ênfase não está em querer controlar, muito menos excluir, muito menos adiantar muito tempo, postergar o tempo. Não, a ênfase está no homem nesse tempo que já está estabelecido. Esse poema apresenta para nós uma certa dificuldade que nós adquirimos no decorrer do tempo, de olhar para o tempo com a falsa modéstia ou falsa ilusão, Falsa ilusão, obviamente, uma ilusão de que nós vamos controlar o tempo, ou as coisas no tempo. E aí ele vai dizer, não, as coisas já estão estabelecidas. A ênfase aqui que ele nos convida é para a gente treinar, primeiro, a observação. Qual é o seu tempo? E segundo, a partir dessa observação, a partir dessa constatação, a partir desse treinamento e dessa habilidade em perceber qual é o tempo e qual é a coisa estabelecida nesse tempo, é a gente se transformar em meio a esse tempo. É a gente se transformar diante disso que se propõe, diante disso que está à nossa frente, diante do que se apresenta nesse tempo estabelecido. Então a ênfase não está lá fora, a ênfase está para dentro. É o olhar para dentro que nos transforma. É o olhar para a nossa vida com autorização, é olhar a nossa vida com coragem, é olhar a nossa existência interna e não só os aspectos externos da nossa existência, olhar isso com autoridade e dizer o que eu preciso transformar. Ou seja, o tempo está aí, ele passa, ele traz, ele tira, ele propõe, ele estabelece, depois ele retira, e estamos nós nesse tempo, sem sair dele, sem poder alterá-lo, mas ao mesmo tempo nós temos a brilhante e a fantástica oportunidade, o presente, o privilégio de nos moldar nesse tempo. Então, o tempo é transitório, mas nós também. O tempo passa, o tempo se transforma e ele está convidando a gente, sim, você também vai se transformar. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Como já diz a música do Lulu Santos. Ou outra expressão também muito interessante na nossa arte é: eu prefiro ser então essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ou seja, o que nessa trajetória vai se alterando, vai se mudando, e a necessidade que eu e você temos como seres humanos de percorrer esse tempo sofrendo as alterações, nos permitindo as alterações necessárias, as transformações necessárias para que a gente também evolua nesse trajeto chamado tempo.
E aí existe uma expressão muito interessante na tradição judaica, que eles diferenciavam a nomenclatura do tempo justamente para trazer essa ideia. Então, algumas expressões na tradição e também na mitologia grega, eles vão trazer isso pra gente. Eles apresentam o tempo em duas esferas. A primeira esfera é a esfera Cronos. Tempo é o Cronos. Tempo é a contagem. Tempo é minuto, segundo, minuto, hora, meia hora. O Cronos é a hora, o dia, a semana, o mês, o ano, o século, o milênio. Existe uma referência a esse tempo cronológico, a esse tempo que é medido. Quantos anos você tem, quanto tempo de experiência você tem, quanta formação, quanto conteúdo contável, palpável, que a gente consegue calcular, que a gente consegue medir, que a gente consegue visualizar. A eternidade foi dividida em tempo Cronos. Ou seja, a primeira expressão que a gente vai aprender sobre Cronos é essa nossa contagem da vida. Quanto tempo você tem? Quanta experiência você tem? E aí a gente vai pensando que nós não fugimos desse Cronos. Você pode fugir, tentar fugir, você pode esconder, você pode alterar, adulterar a escrita desse tempo Cronos. Você pode se silenciar em relação ao Cronos. Você pode se eximir de viver o Cronos, mas o Cronos está aí para todo mundo. O Cronos está aí para gregos e troianos, como diz o ditado. Rico, pobre, alto, baixo, professor, profissional, qualquer pessoa, o Cronos está aí, o Cronos está passando. O Cronos passa para todo mundo. Existem as cirurgias, existem as medicações, existem as lições de bem-estar, existem as ferramentas de parar o tempo, mas a verdade é o tempo não para, o tempo chega para todo mundo. E aí nós temos então esse Cronos. Só que o Cronos não é tudo. Existe uma outra nomenclatura que eles vão trazer como uma diferença básica do Cronos, que é o Kairos. A tradição cristã diz que o Kairos é o tempo de Deus. Nas outras tradições, esse Kairos vai se manifestar como a evolução do homem dentro do Cronos. Kairos é o passo que eu dou, não só temporal, não só cronológico, não só de quantidade, mas o passo que eu dou de desenvolvimento interno, de evolução interior, de sabedoria, de consciência, de inteligência, de espiritualidade, enfim, a nomenclatura vai sendo alterada de acordo com os lugares culturais, mas a ideia é a mesma. Existe um Cronos que corre sem o meu controle, mas dentro do Cronos existe um Kairos que me permite evoluir dentro desse Cronos. Se o Cronos é automático, o Kairos é uma chave permissiva dada a mim. Eu não posso parar o Cronos, mas eu posso interromper o Kairos. O Kairos é de minha autorização. Eu posso ter 50 anos de idade, mas de idade cronológico. Eu posso ter 50 Cronos, mas eu posso ter 30 Kairos. Porque o Kairos vem da minha permissão. Justamente em ler esse tempo e perceber que nesse tempo cronológico existe uma linha de evolução, de transformação, de metamorfose. A conta não é quanto você tem. A conta não é quantas vezes você já foi. A conta não é quanto você tem guardado. A conta não é quantas vezes você já adquiriu. A conta não é quanto. A conta é como você está nesse quanto. Nós estamos viciados no quanto. A gente quer avaliar a nossa vida pelo quanto, pelo Cronos. Esse Cronos invade a nossa história e passa a ditar regras que nós vamos aceitando, dizendo: você vale o quanto você tem, o quanto você foi, o quanto você acumulou, quanto você tem de quantidade de pessoas, de dinheiro, de roupa, quantos quilos você tem, seja para mais, seja para menos, nós estamos valorizando a nossa vida pelo quanto. Cronos está nos dominando o tempo todo. Nós somos avaliados o tempo todo erroneamente pelo Cronos. Quantos seguidores você tem, quantas palestras você já deu, quantas aulas você já deu, quanto tempo de empresa você tem, quanto tempo de secretaria você tem, tudo é Cronos. Nossa vida, nós estamos escravos do Cronos e achamos que o Cronos é tudo. Então a gente quer postergar a nossa vida para dizer: eu tenho mais Cronos que você. Naquilo que é ruim, eu quero dizer: eu tenho menos Cronos que você. Então eu sou mais isento à vida. Mas aí vem a sabedoria, vem a espiritualidade, vem o transcendente e diz para nós: não, ei, a sua vida não é pelo Cronos, a sua vida é pelo Kairos. A sua vida não é pela quantidade, mas a sua vida é pela intensidade, pela profundidade da evolução que você tem diante do Cronos que você passa. O Cronos diz para nós o que você viveu. O Kairos diz para nós o que você aprendeu. O Cronos diz o quanto você sofreu. O Kairos diz o quanto você superou e o quanto você ressignificou. O Cronos diz para nós o quanto você foi ferido.
O Kairos diz para nós o quanto você foi capaz de perdoar. O Cronos diz o quanto você errou. O Kairos diz o quanto isso pode causar em você amadurecimento. O Cronos diz para nós que não há tempo suficiente para isso. Você já está velho demais, você já está velha demais, você já passou da idade. Se você não fizer até tal tempo cronológico, você está fadado ao fracasso. O Kairos diz para nós, não, a evolução não tem limite. A sabedoria, a evolução humana, a espiritualidade não tem limite. Se existe um tempo para tudo, existem coisas estabelecidas e foge ao nosso controle, nós não temos o acesso à chave que paralisa, que ameniza ou até que extingue, o que a gente faz? Então vamos recorrer ao tempo Kairos, ao tempo do amadurecimento, ao tempo de olhar para nós e com autoridade dizer, deixa eu aprender, deixa eu ressignificar, deixe-me perdoar, deixe-me evoluir, deixe-me percorrer uma carreira que não é apenas cronológica. Deixe que o tempo passe, mas junto com o tempo, a minha evolução, meu crescimento existencial também acompanhe. Que eu não seja uma pessoa de cronos muito longo, de kairos muito curto, mas que eu tente ao máximo chegar perto um do outro, para que os meus passos cronológicos sejam também dados, abrindo a oportunidade para meu tempo kairos também evoluir, também prosseguir e não retroagir. Que eu não tenha um tempo Cronos lá no futuro e um tempo Kairos lá no passado. Ou que eu não tenha um tempo cronológico lá na frente e o meu Kairos perdido no meu presente. Essas reflexões servem para a gente olhar a nossa vida com mais carinho, com mais atenção, com mais permissão. Você não tem todas as coisas estão estabelecidas. O que você tem, o que eu tenho, somos nós mesmos e a oportunidade de abrir a nossa mente, expandir o nosso entendimento para começar a pautar a vida não só pelo Cronos, não só pela quantidade, mas pela experiência, mas pela profundidade, pela intensidade, pela vivência, pelas marcas da vida. E não é o Cronos que gera isso. O Cronos só gera marca. Além das marcas, existe algo interno. E aí, pensando nisso, a gente pode trazer 3 descobertas que ajudam a gente na prática no nosso dia a dia. Primeiro, a vida não tem destino. Isso tem martelado na minha mente muito, muito profundamente. A vida não tem um destino. Nós, pautados nessa ideia cronológica, que acha que a gente vai chegar num momento e esse momento vai ser o destino. 12 horas. Vou chegar amanhã cedo. Vou chegar a Recife. Vou chegar ao Rio de Janeiro. Vou chegar a Pernambuco. A gente calcula, vou chegar a 10 mil de salário. Vou chegar ao emprego. Vou chegar ao casamento. A gente acha que as coisas cronológicas são o fim e a gente acha que a nossa existência também tem um destino. E a gente está colocando aspectos não cronológicos numa contagem cronológica. Felicidade. O dia que eu me casar eu vou ser feliz. Opa, calma aí. Casamento é cronológico. Felicidade não. O dia que eu tiver 10 mil reais na minha conta, ou eu ganhar na Mega Sena, eu vou me sentir realizado profissionalmente. Opa, espera aí. 10 mil na conta, concurso, o emprego é cronológico. Opa, realização pessoal não é cronológica. O dia que as pessoas me amarem, eu vou me sentir aceito. Opa, espera aí. O dia em que as pessoas me amarem pode ser cronológico, mas amor, afeto, atenção, realização pessoal, interna, não. Isso não é cronológico. Ou seja, a vida, a existência, embora tenha muitos aspectos de destino, destinados, destináveis, não, a vida não tem destino. Quando você chegar no seu emprego, você vai ter muitas outras coisas a olhar. Quando você observar um lugar, chega lá, você vai ter muitas outras surpresas, muitas outras questões. Não existe um destino, só existe para a vida o caminho. Eu sou o caminho, existe um caminho, existe uma jornada, e é nessa jornada que a gente vive, e é nesse movimento que a gente vive. Então, se a minha meta era chegar aos 30, eu cheguei, e aí? Minha meta era um salário? Cheguei, e aí? Minha meta era mudar de cidade? Beleza, cheguei, e aí? Minha meta era chegar aos 40? Cheguei, e aí? Minha meta era envelhecer bem? Cheguei, e aí? A vida não para. Então, pare de achar que a vida tem um destino. Nunca vai ter.
As suas metas cronológicas não vão definir a sua existência. A sua existência vai se mudar, vai se alterar, vai se precisar ressignificar o tempo todo. Ah, quando eu perdoar, eu vou ser livre. Não, vai ter mais uma ofensa. Ah, quando eu ficar empregado, vai ser legal. Não, calma aí, pode ter mais um desemprego. Ah, quando eu vencer a crise, não, pode ter mais uma crise. Você está vendo que a vida é uma constante mudança, é um caminho. A vida é um caminho. Não é porque você acabou de sair de uma curva que não vai ter outra. Não é porque você está na reta que não vem mais curva. Não é porque você está na descida que não tem mais subida. Não, a todo momento a vida muda. A vida é um caminho, a vida é uma estrada. Você está viajando e não é porque você está tranquilo ali no seu carro muito conforto, ar-condicionado, cheio de pessoas amáveis. Mas você está o tempo todo ali, ó. Quem está dirigindo e quem está também ali viajando está o tempo todo ali tomando os cuidados necessários, porque existe um caminho, não tem um destino. Não tem um destino. Sempre depois de um destino tem um próximo, tem uma evolução a mais. Então anote isso no seu coração, não tem destino. A vida só tem caminho. Ah, Mayra, mas e a morte? Não, a morte não é destino. Se a morte fosse um destino, todos nós estaríamos planejados para morrer. Todos nós estaríamos ansiando por morrer. Não. Morte é uma realidade, a gente sabe, a gente até se prepara, mas lá no fundo a gente quer viver um pouquinho mais. Então a morte não é destino. A vida não tem destino, a vida só tem caminho. Segunda coisa, a vida não tem um patamar. A vida não tem um lugar onde você chega e fala assim, ufa, agora aprendi. Não, agora alcancei uma posição de estabilidade. Não. Somos todos inexperientes. Nenhuma circunstância é igual. Nenhuma experiência é igual. Nenhuma ferida é igual, nenhuma alegria é igual, nenhum aniversário é igual, nenhuma festa é igual. Nenhum dia se repete, nenhum momento se repete. Você comemora o seu aniversário todos os anos, mas nenhum foi igual. Você pode viver dentro de uma bolha, você pode viver dentro de um laboratório e mesmo com todas as questões ali intactas, você não vai ser o mesmo. Ou seja, não existe um patamar onde a gente chega e fala assim, ufa, aqui eu posso observar tudo. Não. Todos somos inexperientes. Você pode ter 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90 anos, você pode ter tido filhos, emprego, viagens, você pode ter o maior número de experiências da vida que um ser humano pode ter. Você ainda vai ser inexperiente. Você pode enfrentar amanhã mais uma situação que você enfrentou há uma semana atrás. Vai dar o frio na barriga, você vai se sentir impotente, você vai precisar de ajuda. Ou seja, nós somos todos inexperientes quanto à vida. A vida não é que é só uma caixinha de surpresa, mas muito mais que isso. Mesmo você vivendo as experiências, a cada nova abordagem vai ter uma nova característica. Até mesmo o próximo momento que você vai viver a mesma crise, ela vem recheada de coisas novas que você ainda não presenciou. Somos todos inexperientes. Desarme o seu coração. Você não é experiente, eu não sou experiente. Nós precisamos a cada momento refletir. E o terceiro, a vida não tem um molde. A vida não tem uma forma. Nós queremos buscar a nossa forma pela forma. E a gente tenta dar a nossa forma para alguém para que ela encontre a forma. Não existe isso. A vida não tem forma, embora a vida tenha forma. A forma para você viver vem da sua forma. Você precisa criar a sua forma. Sim, nós temos os pais, nós temos a família, nós temos as tradições, nós temos a escola, nós temos as estruturas sociais, nós temos as éticas, direcionam a nossa vida, sim, mas elas são apenas diretrizes. A forma vai ser muito da nossa forma pessoal. Então, encontre, construa a sua forma. Você não vai comprar, você não vai ganhar e muito menos utilizar a forma de alguém. Talvez você está aí sofrendo porque você está usando a forma da religião, a forma da família, a forma do pai, a forma da mãe, a forma da sua vizinhança, a forma da sua cultura, a forma das suas tristezas, a forma das suas decepções, a forma das suas vitórias, das suas alegrias. Não. Todas as formas externas não cabem a você. Elas são apenas momentos de contemplar e dizer, opa, ali, que legal, ela conseguiu. E aí você precisa voltar para você mesmo assim, como eu vou conseguir? Então, saia desse lugar de querer encontrar uma forma para a sua forma. Crie uma forma para que você tenha a sua forma de vida. Você pode se inspirar, você pode conviver, você pode buscar exemplos, você pode se aprimorar a partir de novas experiências, sim. Mas no final, lá mesmo assim, como diz, no frigir dos ovos, só tem você e as suas próprias descobertas. Então tenha
coragem de sair desse lugar de estar tutoriado por alguém ou por uma cultura ou por uma experiência. Jogue essa capa fora e construa a sua própria existência. Essas reflexões vão servir para a gente amenizar o nosso esgotamento emocional. Como estamos esgotados? Como estamos cansados existencialmente? Nós não estamos cansados das situações, nós estamos cansados da nossa existência, porque na nossa existência, no nosso Cronos, não tem o nosso desenvolvimento Kairos. Então, o que eu espero, o que eu desejo para você nesse início, nesse reinício de tempo, nesse momento cronológico tão impactante, desejo que o nosso Kairos seja, mais uma vez, evoluído, seja aperfeiçoado. Gosto muito de uma expressão bíblica que diz assim: embora o meu homem exterior se corrompa, se deteriore, se envelheça, o meu homem interior se renova. Olha que interessante. Embora o meu Cronos gere marcas temporais, cronológicas, findáveis, a finitude se apresente fisicamente, o meu Kairos se renova, me renova a cada dia. Então que sejamos velhos cronologicamente, abatidos cronologicamente, mas que sejamos moços, meninos e meninas, jovens de alma, jovens de espírito, de energia, de paixão, de amor, de respeito, de aspectos não temporais, mas de aspectos kairos, evolução de vida. Então reveja o seu Cronos no sentido: qual é o tempo para mim? Qual é o meu tempo? Muito obrigado. Até a próxima. Um grande abraço para vocês. Beijão.